Olá, o Caminho de Santiago visto por um lado menos mítico. A proposta é da escritora Clara Arregui, nossa entrevistada de hoje. Em seu novo romance, Siga as Setas Amarelas, ela conta de um grupo que percorre o famoso caminho de bicicleta e antes de encontrar iluminações místicas, desperta os medos e as ansiedades escondidos em cada um. Na Dica de Leituras, a gente analisa os romances Cachorras, de Cláudio Rodrigues, e Romeu na Estrada, de Rinaldo de Fernandes. Agora a gente conversa com Clara Arregui. Siga as Setas Amarelas. É uma experiência interessante, né? Porque fazer o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, mas não é um livro de memória de viagem, né? Você opta pelo romance, né? Escrever um romance sobre essa experiência. Como é que foi isso, essa opção pelo romance? Olha, Maurício, quando a gente fez a viagem, as coisas me tocavam muito ao longo da viagem, ao longo do caminho. Tudo que acontecia me tocava como escritora e já me mostrava de cara que eu acabaria escrevendo alguma coisa sobre aquela viagem. Quando eu voltei e cheguei ao Brasil, a gente vai processando aquelas experiências todas, aquelas emoções, e eu fiquei pensando que tipo de coisa que eu iria escrever sobre isso, né? A gente fica meio tentado a fazer um relato de viagem, no estilo de guia mesmo, fique em tal lugar, faça isso, faça aquilo. Mas para fazer o estilo de uma reportagem, que eu sempre fui jornalista, repórter, eu vi que eu não teria a informação precisa, eu não tinha feito a apuração como se deve fazer no jornalismo, na boa reportagem. E também me deu aquela preguiça de sair atrás desse tipo de informação muito, muito precisa e muito certinha, muito correta. Aí eu comecei a ler algumas coisas que já tinham escrito sobre o caminho, alguns livros já conhecidos e tal, e aí fui vendo o que eu não queria fazer. E pela eliminação eu falei, não, eu vou fazer um romance mesmo. Por quê? Dentro do romance você tem a liberdade da criação, você tem a liberdade da invenção, né? Como dizia o agora saudoso Manuel de Barros, 10% é mentira, o resto é inventado. A gente tem a liberdade no romance de pegar aquela experiência vivida, de pegar aquelas personagens, aquelas situações e dar a elas o tratamento livremente, ao sabor da literatura, né? Algumas situações e algumas personagens são exacerbadas e outras são atenuadas e outras são meramente inventadas, né? Para que o romance fluísse ao sabor dele, de acordo com a necessidade dele, e não com a necessidade de ser realista, de contar exatamente o que aconteceu, como, por quê, com quem. Mas há digamos assim, uma recriação de todos os personagens, né? Quer dizer, a Miriam mesmo, ela me parece que é a protagonista, que seria a pessoa ali mais determinante ali da trama, né? Ela me parece muito com a experiência de várias pessoas, né? Me parece que há um certo mosaico ali, né? Sim. Quer dizer, como é a criação desses personagens? A Miriam é um pouco meu alter ego. Um outro romance meu, O Tempo Seco, também tem a Miriam como protagonista. Também uma protagonista que vive situações muito parecidas com as que eu vivi, mas não sou eu, é a Miriam. Ela me permite isso. Então, principalmente questões assim familiares, questões de trabalho, questões que a Miriam, que perturbam a Miriam, que vão mexendo com a cabeça dela ao longo do caminho, são questões que não são minhas definitivamente, são dela, né? Mas que permitem a essa personagem passar por toda aquela travessia que o caminho permite, que é uma travessia que, em geral, isso aconteceu comigo e, como você disse, observou bem, assim, acontece com a maioria das pessoas que fazem. Entra-se no caminho cheio de carga, cheio de pesos extras nos ombros, na cabeça, e ao longo do trajeto a gente reprocessa
todas essas coisas, todos esses sentimentos, todos esses pesos mortos e exercita o desprendimento, exercita essa necessidade de desapegar, de superar coisas que pesam só para te fazer infeliz, né? Para você conseguir fazer a travessia. Então, sim, é um mosaico de experiências vividas por mim e por muita gente. Assim, nesse exato momento, estou lendo um livro de uma menina que trocou comigo, né? Ela está lendo o Siga Setas e me passou o dela, e é muito parecido, embora o dela seja uma narrativa realista, uma memória do que aconteceu com ela de fato. No Caminho de Santiago. Agora, o caminho tem toda essa visão mística, né? O simbolismo do caminho, né? A Miriam descrê disso, né? Ela é cética com relação a isso e não se curva. Ela chega ao Finisterre assim, né? Quer dizer, também é uma forma de experiência de percorrer o caminho. Sim, porque essa questão acaba sendo tão forte ao longo de toda a narrativa. Porque isso aconteceu comigo, ao fim da viagem, a gente chega lá no ofício, na oficina, como se diz lá no escritório, onde entregam aquela compostelana, aquele diploma de que você cumpriu a jornada, e eu tive esse diálogo com a moça me pergunta, alguma coisa sobre fé, e eu falo, não fiz com esse propósito. Aí a moça ficou muito chocada, mas como não fez o caminho como peregrina? Você não é uma peregrina? Eu falei, não. Então por que fez? Eu falei, porque gosto, porque quis, porque vim fazer uma atividade recreativa, cultural, me interessa demais a história, a cultura, todos aqueles milênios de história que tem ali naquele caminho e tal. E aí ela ficou meio chocada e se negou a me dar a compostelana. Falou, não, a compostelana é para peregrinos. Se você não se afirma peregrina, você não ganha. E me deu um outro certificado lá, mais michuruca um pouquinho. E aí eu achei muito engraçado isso, assim, ter sido cobrada sobre isso ao final de um trajeto em que eu tinha pedalado 400 quilômetros, bem menos do que todo mundo fazia lá, mas fiz a minha parte, né? Então, essa questão sobre fé ou não fé, místico ou não místico, ela é uma coisa que também me ocupa, porque venho de uma família muito religiosa e vira e mexe essa discussão ocorre comigo. Mas você tem fé, não tem fé? E os meus tios, meus parentes mais religiosos estão sempre querendo me afirmar, não, você tem fé sim. Eu falo, não tenho não. Tem sim. Eu falei, então tá. O que é que você vai fazer? Então, tá. Essa discussão permeia o romance, porque é uma discussão que permeia a minha vida. E aí Miriam também acaba por tabela. Tem uma frase que é da Raquel de Queiroz, né? Ela me disse isso. Eu disse, eu não tenho fé, agora tenho inveja de quem tem fé. Com certeza, que a fé é muito útil para quem a tem, e eu lamento demais não ter. Mas, agora, tem uma frase que eu li agora no romance do Vargas Llosa, esse herói discreto, que me representou completamente, que o filho pergunta ao pai, papai, então você é ateu? Ele fala, não, filhinho, até para ser ateu é preciso ter fé. O ateu crê profundamente que Deus não existe. Eu não tenho essa certeza, eu posso me chamar de agnóstico. Quando eu li isso, eu falei, me encontrei. Eu não tenho certeza para afirmar o que existe e o que não existe. Não tenho competência para isso. São várias versões, né? O Ariano Suassuna disse que tinha uma fé, digamos assim, pragmática. Ele diz, eu acredito em Deus, se ele não existe, eu não perco nada. Né? Se ele não existe, eu não perco nada. Se ele existe, eu ganho um crédito no céu. Era o Ariano. Agora, o seu livro ele foge do convencional que se escreve sobre o caminho de Santiago de Compostela, exatamente por esse pressuposto, né? Quer dizer, não tem esse rigor da fé, mas ele procura, de certa forma, as condicionantes culturais de cada etapa do caminho, né? Quer dizer, também como é que foi essa experiência de viver essas condicionantes mesmo?
Olha, no caso, o Cigacetas Amarelas, o mote principal é o Caminho de Santiago, mas ele não é só o Caminho de Santiago. Na verdade, é o caminho, né? Não sei, por exemplo, outros trajetos, outros percursos que a gente faz de bicicleta estão ali um pouco descritos. A viagem pela Estrada Real, em Minas Gerais, né? A viagem nas Missões, as viagens pelo litoral. Então, todas essas viagens, todas essas travessias que vão transformando a gente, né? Tem um momento do livro que eu falo, a bicicleta é a metáfora ambulante. Então, é isso que eu quis, que acho que foi o meu fio condutor. Né? A bicicleta como metáfora ambulante, as viagens, a necessidade de passar por essas travessias, esses desapegos, esses exercícios, a experimentação dos limites, né? Os desafios, os medos. Eu acho que o grande tema do livro é mais o medo do que propriamente assim, a viagem em si, né? É o enfrentamento do medo. Pelo menos foi nesse sentido que me moveu a escrever. E ele começa se referindo a isso, né? Quer dizer, o livro ele abre falando sobre essa relação dela com medo, inclusive, de perder o controle sobre a bicicleta, né? Isso. Que é uma coisa interessante isso, né? Quer dizer, na verdade, toda a insegurança da Miriam, ela se deve ao certo medo de perder os controles, né? De fugir dos controles, em geral, em tudo na vida dela. É um personagem complexo nesse aspecto também, não é isso? Exatamente. O livro, quando eu comecei a escrever, quando você começa a escrever, não sei se é com você, é assim, você dá um nome ao arquivo, né? O nome desse arquivo, quando eu criei, era O que Subjaz, que é o título do primeiro capítulo. O que subjaz, a coragem toda que ela demonstra quando ela enfrenta um negócio, assim, um desafio tão grande, é puro medo. O que a impulsiona rumo à coragem é puro medo. Né? Os medos que restringiram as suas ações do ponto de vista profissional, né? As suas relações familiares, tem momento que ela conta da relação dela com os pais, com os irmãos e tal. Então, tudo o que vai impulsionando toda essa trajetória da Miriam é o medo e não sei se corajosamente enfrentando o medo ou medrosamente abraçando a coragem. E há também um aspecto, a gente está falando basicamente da Miriam, mas os outros personagens eles estão no mesmo patamar, né? Mais ou menos no mesmo barco. Há uma coisa que também me chamou a atenção no livro, que é esse paralelo entre os dois momentos culturais da vida da Miriam, né? O que ela viveu nos anos 70, 80 e o que ela passa a viver a partir do momento que ela sai do banco e resolve, enfim, subir na bicicleta. Sai do banco e vai para a bicicleta. Fala um pouco sobre isso. A vida dela era uma vida vazia, sem sentido, né? Muita bebida, drogas, aprontações, a falta assim, de uma relação mais madura com um homem ou com uma outra pessoa, né? Uma relação amorosa madura, ela não tinha. E ela dá uma guinada na vida dela, né? Na hora que ela enfrenta uma situação de trabalho que a leva a um paroxismo, que a leva a bolar uma vingança, a abraçar um ódio, uma raiva, uma coisa que não era muito a característica dela. E depois que ela dá essa guinada, né, que o livro eu fiz questão de não deixar exatamente claro se ela de fato perpetrou essa vingança ou se ela quis muito essa vingança e sonhou que fez, mas talvez nem tenha feito, né? A vingança contra as pessoas que faziam mal a ela naquela situação de trabalho e tal, tem um momento que ela diz, pode ser que tenha feito, pode ser que não tenha, né? Não quis deixar claro se ela de fato perpetrou o que ela planejou com tanta gana, né? Aquela coisa ruim. Aí ela sai dessa situação e
abraça um estilo de vida completamente novo, vai viver outras coisas. E essa passagem que eu acho que a bicicleta é a metáfora disso, né? Assim, o enfrentamento de outras situações, rumo ao desconhecido, rumo ao inesperado, não se sabe o que tem depois da curva, né? E aí renunciando a toda aquela vivência que ela tinha experimentado até então e que tinha culminado com muitas perdas, né? As perdas familiares, as perdas de trabalho, enfim. Acho que é isso. E que havia uma segurança, ou pelo menos uma aparente segurança, né? Ela também. Mas o que chama a atenção também é que, ao montar na bicicleta, digamos assim, não fica a coisa permanentemente glamourosa, né? Não. Quer dizer, a bicicleta também tem seus percalços ali, seus dramas, né? Quer dizer, também como é essa visão, digamos assim, menos glamourizada mesmo da geração saúde, talvez. Não, porque ela é uma geração saúde tardia, né? Naquele primeiro momento do livro em que ela se depara com aquela morro sem fim a subir, pedra, lama e degraus, carrega a bicicleta e chove, escorrega e tudo é difícil, tudo é pesado. E os homens, aquela facilidade, tudo para eles era facinho e eles, anda logo, bora, você tem que descansar não. E ela, nossa senhora, eu não dou para isso, assim, né? A primeira reação dela, isso não é para mim, o que eu estou fazendo aqui, onde que eu vim parar, isso não é para mim, estou no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo a coisa errada, quero meu sossego, quero ir para casa, né? E ela aí descobre que esse momento que ela deu esse piti, essa crise lá no alto do morro, sentou e chorou e falou, daqui não saio, aquele era o monte do erro. E ela se questiona, mas isso foi um erro mesmo? É um erro estar aqui? E aí, quando a sogra dela fala, é isso mesmo, minha filha, isso não é para mulher não, vamos de carro é que é melhor, deixa os homens lá fazendo esse negócio de aventura, é coisa para homem. Ela, oi, peraí, nananina, eu sigo sim. Realmente, não é o glamour todo da geração saúde, mas eu tenho para mim que a bicicleta, sim, é muito bom e ela realmente mudou minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que não gostava de fazer exercício físico, detesto até hoje a academia, aquele negócio da musculação, da malhação, aquilo para mim é um tédio. E com a bicicleta eu consegui achar um exercício físico, sair do sedentarismo. Obrigada, a palavra me fugiu. Sair do sedentarismo de uma forma mais prazerosa, de uma forma... E que é em movimento. Eu acho que o grande barato é que é em movimento. Porque tem gente que pedala ali na academia, naquela bicicletinha sentada, parada, e aquilo para mim não tem graça nenhuma também não. O grande barato da viagem de bicicleta é você conhecer de perto as coisas, você ver de perto os lugares, as situações, você sentir os cheiros, você estar com as pessoas ao nível delas, falando, né, olhando no olho, ter problemas e cai, machuca, levanta e prossegue. E a gente, nessas viagens todas que a gente tem feito, que não é só Compostela, todas essas que eu já citei aí, aqui no Brasil também, o que a gente mais encontra é solidariedade. A gente conhece as pessoas, conhece as cidades, conhece os lugares e todo mundo, essa visão muito pessimista que se tem, o mundo está perdido, não sobrou nada, não tem mais ética, não tem mais amizade. Não é o que a gente experimenta viajando de bicicleta. A gente experimenta solidariedade o tempo todo, principalmente porque a gente, na bicicleta a gente está muito indefeso, a gente é muito vulnerável e a gente é muito acolhido em toda parte. Em Minas Gerais, a experiência na Estrada Real foi uma coisa fantástica. Eu falo um pouco dela no livro também. Principalmente essa experiência humana. Então, assim, não tem aquele glamour da coisa atlética, né? Mas tem uma novidade muito grande na relação com as pessoas, na relação com a viagem. Aquele turismo que a vida inteira eu tinha feito, indo para os lugares de avião, de ônibus, de carro, muda a relação quando você está viajando de bicicleta.
Eu senti assim também no texto uma presença muito forte da cronista, né? A necessidade da cronista de falar dessas relações, né? Quer dizer, dessas vivências, né? Você deixou solta a cronista também atuar aqui no romance. Eu não percebo isso não, muito não, mas você é a segunda pessoa que fala isso. A Marister Maciel, que é uma escritora, professora, que assina a orelha do livro, ela fala isso também, de ter um pouco da crônica, o tom da crônica, e eu não percebia. Mas você está falando também, aí agora já são dois observando, porque o grande barato de quando você escreve um livro, para mim, é a liberdade estilística, né? Coisa que, quando eu era jornalista só, escrevia para o jornal e sendo cronista, a gente tem uma série de imposições, de limitações de tamanho, de estilo, de linguajar, né? Coisas que, quando eu estou escrevendo um livro, eu me liberto totalmente delas. Então, eu não percebia que mantinha a veia da cronista, mas é uma coisa para eu observar também. E você está tendo outras, digamos assim, vivências literárias. Sim. Né? Está participando de uma antologia sobre o trabalho, né? Como é que está esse trabalho também? O Ministério Público do Trabalho está organizando um livro, quer dizer, ele, na verdade, contratou alguém para organizar. Um livro de contos e histórias curtas sobre as questões relacionadas com o trabalho. E fui convidada a participar dessa coletânea. É uma equipe de peso, nomes assim, não só nacionais como internacionais, porque até o Mia Couto faz parte né, está entre os escritores convidados, já está participando também Mia Couto, Lia Luft, José Rezende, Milton Atum, uma série de nomes assim de peso, Eliane Brum e tal. Aí eu escrevi um conto a respeito de essas mães pretas de família. Como tudo que eu faço, eu jogo no liquidificador a memória e a invenção. Então eu peguei algumas figuras que houve na minha família, que ajudaram as nossas mães e avós a nos criarem, e escrevi uma personagem chamada Isaulina, o conto chama Isaulina, que é um pouco a mistura dessas personagens conhecidas com, claro, processadas pela literatura, como eu gosto de fazer. É uma história sobre nossas mães pretas. Maravilha. Clara, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço. Obrigada a você, obrigada a nossos telespectadores. Parafraseando o poeta Fernando Pessoa, todas as histórias de amor parecem ridículas, ou pelo menos melancólicas. Isso é o que se vê na literatura contemporânea. Os novos autores falam de amor, mas um amor irrealizado, sofrido, inviável. Não há pessimismo nisto, mas a constatação das marcas que deixam as relações modernas. Caminha nesta trilha o novo romance de Cláudio Rodrigues, Cachorras, lançado pela Maquinária. O enredo fala de Ângelo, o Billy Dog, um ex-músico autoexilado no sul do Brasil, que, enquanto convive com o amigo Demétrio, espera a chegada da misteriosa Brenda. Tudo decorre da expectativa da vinda da mulher que abandonou o protagonista e agora pode provocar outros turbilhões. Este enredo alucinado deságua em 3 finais possíveis e marca uma ficção despojada. Cláudio escreve com as metáforas de sua geração, da geração que bebeu na poesia marginal e se desnudou dos formalismos mais arraigados para escrever como quem conversa na esquina. Este coloquialismo termina por construir uma prosa visceral, viva, alegre e divertida. A angústia de Billy Dog é tão moderna quanto a verve que a descreve. Mas a literatura contemporânea é um caminho de incontáveis veredas. Não há uma escola formalizada e cada um que escreva ao seu modo, que dê a cor de sua preferência a este imenso mosaico. Rinaldo de Fernandes, em seu novo romance Romeu na Estrada, lançado pela Garamond, trabalha com mais lirismo e uma linguagem mais elaborada para contar de Romeu, um professor universitário angustiado com o passado e a volta de uma antiga paixão.
Estamos novamente diante de uma história de amor, mas agora as tintas usadas são outras, mais densas e formais. Enquanto percorre suas estradas, Romeu fala de paisagens e se martiriza diante de seus dias imponderáveis. Viaja sem conseguir fugir de nada. E aí cresce a narrativa de Rinaldo de Fernandes, que cria situações verossímeis, mas não perde nunca a oportunidade de colocar o leitor diante de uma ficção que, mesmo pintada com as cores da verdade histórica, se esmera em ser uma narrativa no sentido amplo do termo. Ao mesmo tempo que diverte, reflete com rigor sobre a contemporaneidade. O mundo moderno e suas dores de amor, Cachorras, de Cláudio Rodrigues, e Romeu na Estrada, de Rinaldo de Fernandes. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.